Olá, aqui é o Pastor Edu e eu gostaria de deixar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, que diz: E retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, e ao ver Jesus prostrou-se aos seus pés, e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Versículo 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Por enquanto, somente até aqui. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que todas as vezes, quando alguém quer buscar ajuda em Jesus, uma voz contrária se levantará dizendo que não há mais jeito. Todas as vezes que você quiser, diante de uma aflição, buscar a Jesus como socorro, como alguém que pode mudar a sua situação, alguém malignamente pode se levantar contra você, dizendo que não há mais possibilidade, que não há mais condições dessa situação ser revertida, dessa situação ser mudada. Todas as vezes que nós queremos nos posicionar diante de uma condição de bênção, uma voz contrária se levantará querendo nos intimidar, querendo nos fazer parar. E prosseguindo aqui, no versículo 36, diz: Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, tão somente continue crendo. Ou seja, em outras palavras, Jesus disse para Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Ou seja, o medo é um agente do nosso adversário para querer nos parar, para querer nos deter, para querer paralisar a nossa jornada. Mas o Senhor, Ele nos diz: tenha fé, continue a sua caminhada. Ou seja, se o medo é uma arma do adversário para querer nos fazer parar, a palavra fé é um escudo que nos protege de todo o medo e nos faz caminhar rumo à nossa jornada que nós temos diante do Senhor. Vença o medo, vença qualquer situação que queira te limitar, qualquer situação que queira te parar, qualquer situação que queira te amedrontar. Diga ao seu medo, diga ao seu pânico que o Senhor é maior do que todas essas coisas, que o Senhor que venceu a morte vencerá também as suas causas, a sua batalha, tudo aquilo que você vem enfrentando para a glória de Jesus. E o versículo 37 também nos diz: E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação e com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. E ao entrar na casa, lhe questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram, ou seja, deram risada de Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Sabe, diante desse acontecimento, quando Jesus chegou na casa de Jairo, eu aprendo também 3 coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus, quando chegou diante daquela situação, que ele viu aquelas pessoas consternadas, aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas pranteando, ele disse: a criança não está morta, mas ela dorme. Por que pranteais? Por que chorais pela criança?
Ou seja, o que eu aprendo aqui é que quando Jesus chegou diante daquela situação, ele levou uma palavra de boa nova, ele levou uma palavra de vida, ele levou uma palavra de esperança para aquela casa, para aquelas pessoas que ali estavam. Ou seja, a palavra do Senhor não é palavra de morte para nós, a palavra do Senhor é palavra de vida, é palavra de ânimo, é palavra de restauração, é palavra de ressurreição. Ou seja, se você estiver passando por alguma tempestade, por alguma situação adversa, o Senhor, ele te diz: tenha ânimo, tenha fé, não pranteais, porque essa situação não está acabada, essa situação não está finalizada. O Senhor, ele te dá uma palavra de esperança para que você acredite que nele tudo é possível voltar ao normal, que nele tudo é possível acontecer. A primeira coisa que eu aprendo aqui diante desse texto, quando Jesus chegou naquela casa. A segunda coisa que eu aprendo é que logo na sequência, quando Jesus disse que a criança não estava morta, mas sim dormia, aquelas mesmas pessoas que pranteavam por ela começaram a dar risadas de Jesus, começaram então a caçoar de Jesus, ou seja, querendo dizer que ele poderia estar maluco, que ele poderia estar louco, dizendo que a criança não estava morta, mas sim dormindo. E então Jesus teve uma atitude. Ele então perguntou onde a criança estava, onde que qual era o cômodo da casa que a criança se encontrava. E aí então ele pediu que removesse aquelas pessoas ali daquele local. O que eu aprendo também com isso? É que Jesus, ele tirou os zombadores daquela casa, ele tirou aquelas pessoas que não acrescentavam em nada diante daquele contexto. Então aprenda essa lição para a sua vida, aprenda a remover aquelas pessoas que têm zombado de você, aquelas pessoas que têm zombado dos seus projetos, aquelas pessoas que têm zombado dos seus sonhos, que têm desacreditado daquilo que você tem dito que irá realizar. Aprenda a remover a voz da incredulidade ao seu redor, aquelas pessoas que não acrescentam em nada sobre a sua vida, em nome de Jesus. E então, Jesus, ele levou consigo seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e também os pais daquela criança para o cômodo da casa onde ela se encontrava. Sabe que também eu aprendo aqui que Jesus, ele levou consigo somente pessoas que tinham fé, somente pessoas que podiam colaborar para que o milagre acontecesse na vida daquela criança. Tenha esse aprendizado também sobre você. Ande, ouça conselhos somente de pessoas que vão acrescentar algo que realmente é importante na sua vida, algo que realmente vai fazer com que você prossiga a sua jornada, com quem tem uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Não dê ouvidos à voz da incredulidade, como eu já disse, mas dê ouvido à voz da esperança. E uma coisa também que eu aprendo diante disso tudo que Jesus realizou naquela casa, quando ele adentrou, aquela casa jazia em prantos, em choros. E então Jesus, ele repreendeu aquela situação e deu uma palavra de ânimo. Sabe que eu também aprendo com isso? Que Jesus, ele mudou o ambiente daquela casa. Ele mudou o estado daquela casa emocional. Ele mudou o estado daquela casa diante da situação que aquelas pessoas se encontravam. Deixa eu te dizer algo. Quando Jesus, ele entra na casa de uma família, quando ele entra na casa de alguém, ele muda todo o ambiente, onde havia discórdia, onde havia contendas, onde havia descontentamento, tristeza. Jesus, ele muda o ambiente, Jesus, ele muda o caos e ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E aí então começa a haver reconciliação entre os pais, começa a haver reconciliação entre os filhos, enfim, começa a haver reconciliação entre todos daquela casa. Abra a porta da sua casa para que Jesus entre e mude o ambiente. Talvez o ambiente da sua casa tenha sido um ambiente de tristeza. Talvez o ambiente da sua casa tenha sido um ambiente remoto, onde talvez alguém não se conversa com outra pessoa da própria casa, da mesma família. Abra a porta da sua casa para que Jesus entre e então mude este ambiente.
novamente, para que Jesus traga a alegria de volta, para que Jesus traga a comunhão entre os seus familiares, para a honra e glória do nome dele. E por fim, a palavra diz que quando Jesus encontrou aquela criança, ele disse: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Ou seja, não há causa que aparentemente esteja morta que Jesus não possa ressuscitar. Não há causa perdida diante do Senhor. Então não desanime, não jogue a toalha, não pare diante da sua dificuldade, não desista da sua família, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, porque Jesus é poderoso para ressuscitar esta causa que aparentemente se encontra morta. E então você vai poder se alegrar, e então você vai poder se regozijar no Senhor, porque Jesus é poderoso para mudar todo e qualquer ambiente, toda e qualquer atmosfera, para a honra e glória do nome dele. Fique com esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.